Hoje eu estarei analisando os sonhos de dois participantes do reality da Discovery, Largados e Pelados Brasil. Para quem não conhece esse programa, ele passa no canal Discovery Channel. Geralmente é feito com americanos, onde eles tiram pessoa do conforto do lar e levam para uma floresta, uma savana, algum lugar inóspito, para que, sem suas roupas e apenas com alguns itens de sobrevivência, eles consigam passar 21 dias até serem resgatados. O sucesso desse programa é imenso em todo o mundo e muito aqui no Brasil. Por isso eles fizeram uma edição especial só com brasileiros. Eles pediram que os brasileiros se inscrevessem e teve muitas inscrições. Foram selecionadas 10 pessoas, 10 brasileiros, homens e mulheres, de vários estados. E foram levados para uma região de savana na Colômbia, aonde a cada casal ficaria em uma área. No final eles vão acabar se encontrando, claro, os que permanecerem até lá, porque há desistências no decorrer do programa. Então, em razão disso, eu estava assistindo pelo menos os 3 primeiros episódios, que eu acho que é o que foi ao ar. E 2 participantes, um homem e uma mulher. Eles tiveram sonhos e eles comentaram no programa a respeito desses sonhos. E eu achei interessante trazer aqui para o canal Interpretação dos Sonhos, para vocês verem como funciona, como uma situação em que nós estamos vivendo no momento pode influenciar os nossos sonhos. E o que esses sonhos são, o que significam, qual a mensagem que traz. Então eu vou assistir junto com vocês. O primeiro sonho é da Raíssa. Ela tem 29 anos, é instrutora de canoagem. Então eu vou colocar o vídeo, eu só vou colocar o fone aqui para não atrapalhar o áudio do vídeo e eu vou assistir junto com vocês. Eu vou jogar aqui na tela do fundo, tá? Para nós assistirmos juntos. Então vamos ver primeiro o sonho da Raíssa, de 29 anos. Para mim foi uma noite muito desconfortável. Eu acordei muitas vezes para manter o fogo aceso. Tive muitos sonhos. E todos os sonhos que eu tive era que eu já tinha terminado isso aqui e estava em casa. Então vocês puderam ver que ela disse que ela teve muitos sonhos enquanto estava ali fazendo o programa, gravando o programa. Vocês viram, sem roupa, no meio de uma savana, numa floresta ali, perto de uma floresta da Colômbia, apenas com alguns itens eles chegam e montam a cabana, o lugar que eles vão dormir. E ela teve esses sonhos. E nesse sonho ela diz que ela queria estar na casa dela. Esse sonho era a história que envolvia esses sonhos que ela teve, era sobre ela terminar logo o programa, como vocês assistiram, e estar na casa dela. Era um desejo refletido no sonho. Os nossos sonhos podem refletir os nossos desejos, como foi o caso dessa participante de 29 anos. O desejo de estar em casa. O desejo que esse desafio que ela concordou em participar, ela aceitou participar, terminasse logo. Eles estavam passando muito frio de noite ali. Um clima de savana é meio desértico. De manhã faz muito calor e de noite muito frio. Então ela desejaria estar em casa. Esse foi o sonho da Raíssa. Prestem atenção, o sonho dela foi reflexo de um desejo de estar em casa, em razão de uma situação que ela está vivendo, uma situação difícil, sem roupa, no meio do mato, largado num lugar, numa região que ela nunca foi, com animais ali de noite e sem proteção nenhuma, apenas o abrigo que eles fizeram com madeira e folhas. Agora nós vamos ver o sonho do outro participante, o Tony, de 39 anos, ele é produtor rural. Se não me engano, ele é do estado de Minas. Deixa eu só colocar o fone aqui que eu vou assistir junto com vocês para poder comentar também, tá?
O fone é para não atrapalhar o som aqui. Então, vamos ver o do Tony. Pega aqui pra ver se consegue contar meu pulso. Tava com muita dor de cabeça e tive um pesadelo com a família, as coisas, sabe? Tô preocupado, a minha mãe é muito ansiosa, é hipertensa. Sonhou com sua mãe, né? Sim, com meus cachorros. Você fez muita coisa hoje. Tá, então esse foi o sonho do Tony, 39 anos, produtor rural. Só para vocês ficarem à parte, ele trabalhou debaixo de sol o dia inteiro montando ali a cabana, o abrigo para eles. De noite, em razão de uma insolação, ele teve uma dor de cabeça muito forte e teve muitos pesadelos. Não se preocupem, se você não assistiu, acompanha, eu não vou dar spoiler aqui sobre o que aconteceu. Só vamos falar dos sonhos, tá? Então ele teve pesadelos de noite. E esses pesadelos englobavam medo com relação à mãe dele, que ficou lá sozinha na casa, hipertensa, os cachorros dele. Então, os sonhos do Tony já foi diferente dos sonhos da Raíssa. A história da Raíssa, reflexo de um desejo de estar em casa. O do Tony foi medo. Medo de estar longe de casa, por ter deixado a mãe e os cachorros sozinhos. Então ele acordou, depois que ele teve esse sonho, na noite seguinte ele também teve sonhos bem parecidos, pesadelos na verdade, por estar longe de casa em razão da mãe estar sozinha e os cachorros também. Então o sonho do Tony foi reflexo dos seus medos, foi um pesadelo. Da Raíssa, reflexo de um desejo, do Tony, reflexo dos seus medos. E é bem interessante porque a maioria dos nossos sonhos realmente são reflexos dos nossos desejos e dos nossos temores, dos nossos medos. Por isso que eu achei bem legal trazer aqui para nós discutirmos. E por que eles tiveram esses sonhos? Claro, estavam longe de casa, numa região com muitas dificuldades. Sem água potável, sem alimentação, sem roupa, sem abrigo, aonde eles tinham que se virar tudo sozinho. Acho que apenas com um facão e com uma rede de proteção contra insetos que eles usavam para pescar também, tá? Por mais que o sonho da Raíssa seja reflexo de um desejo de estar em casa, por mais que o sonho do Tony seja reflexo de um medo, estar longe de casa, os dois sonhos, o conteúdo dos dois sonhos, na verdade, são os mesmos. Preste bastante atenção. Aqui agora nós vamos falar sobre a interpretação desses sonhos, o que está por trás deles. E o que está por trás dos dois sonhos são exatamente a mesma coisa. A Raíssa e o Tony estarem longe da sua zona de conforto. E qual é a zona do conforto dos dois? A casa deles, o lar deles, o aconchego de suas moradias. Em razão de estarem longe das suas zonas de conforto, respectivamente, a mente deles, durante o sono, tenta calibrar esse emocional. Por que calibrar o emocional? Porque eles estão afetados. Eles estão numa situação que nunca viveram, longe da zona de conforto e passando dificuldades. Claro que vai abalar e muito emocional. Eles não conseguiam dormir, estavam passando frio, estavam com fome, até mesmo às vezes com sede. O emocional ficou abalado. Então, o nosso organismo, a nossa mente, ela reage para calibrar, para tentar apaziguar essas oscilações no estado emocional de ambos. Essa tentativa da mente calibrar esse emocional, por consequência, acaba criando esses sonhos. Da Raíssa, o desejo de estar em casa. O do Tony, o reflexo do medo de estar longe da sua zona de conforto e ter deixado pessoas, seus pets queridos lá. Então a mente tentando calibrar esse emocional para que eles se adaptassem a essa nova situação, por mais que seja temporária, mas a mente, o organismo não entende, precisava adaptar eles logo isso, porque o emocional estava abalado. E daí, durante esse processo que estava ocorrendo no sono, lá no sono REM, onde são produzidos os sonhos refletiu esse processo. Então, os sonhos da Raíssa e do Tony são iguais. São o subproduto
da tentativa da mente deles calibrar o emocional para que eles se adaptassem a uma nova realidade, que era estar longe da zona de conforto. A zona de conforto, o lar, a casa deles. Então, às vezes, duas pessoas, eles têm sonhos diferentes. A história dos sonhos são diferentes. Mas quando você vai analisar os sonhos de ambos, você percebe que, no fundo, esses sonhos, eles são consequências do mesmo processo que o organismo está enfrentando, que a mente está enfrentando, que a mente está trabalhando. Então a interpretação, por mais que sejam figuras diferentes no sonho, elementos diferentes, pessoas diferentes, a história é diferente, mas o entendimento é o mesmo. Então a interpretação dos sonhos é algo muito interessante quando nós conhecemos, quando nós compreendemos. E aqui não é algo mágico, não é algo supersticioso, não. É conhecer um pouco da mente humana, conhecer um pouco do emocional, se colocar no lugar da outra pessoa. E claro, às vezes nós precisamos incluir elementos da espiritualidade na interpretação dos sonhos. Esses foram os sonhos de dois participantes desse reality show da Discovery. Eu gosto de assistir porque agora é uma opinião minha particular, esse programa me faz refletir muito, me faz ser grato pelas coisas que nós temos hoje. Os nossos ancestrais, eles viviam com muita dificuldade, não tinham água encanada, não tinham banheiro, as vestimentas eram bem precárias, e nós podemos ver isso através desse programa, como os nossos ancestrais sofriam. E hoje nós temos tudo à nossa mão. Uma cama quentinha, um cobertor, teto, água encanada. Não precisamos sair de madrugada, por exemplo, para ir buscar água em algum lugar. Então, quando eu assisto esse programa, eu tenho essa sensação de gratidão. Por isso eu assisto. Isso é uma opinião minha particular. Estou aqui me abrindo um pouco com vocês. Provavelmente foram 10 brasileiros que foram mandados para a Colômbia. Aqui eu falei do sonho de 2. Provavelmente os outros participantes também tiveram sonhos, às vezes pesadelos. Mas eles não falaram, pelo menos nesses 3 primeiros episódios que eu assisti. Mas se eles falassem e nós fôssemos analisar, provavelmente também seria reflexo dessa calibragem do emocional deles. Os sonhos que eles tivessem, sendo desejos, sejam medos, pesadelos, seria o subproduto dessa tentativa do organismo, da mente, se adaptar a essa nova realidade.